ações estratégicas que foram geradas, a gente começa a evidenciar uma mudança do quadro do trabalho infantil no estado do Ceará. E pedir que ele viesse conversar com conselheiros de direitos e conselhos tutelares, porque para a gente nivelar esse nosso pensamento a respeito dessa temática, né? E que, a partir do conhecimento que se tem disso, e como é que essa rede pode estar contribuindo, colaborando para que esse avançar da erradicação do trabalho infantil, que é o nosso grande sonho, né, de fato aconteça, tá certo? Ele chegou, Pedro Lucas? Ele conseguiu Chegou entrar? sim. Doutor Antônio? Eu não estou conseguindo visualizá-lo aqui, eu vejo só, para mim, aparece Pedro Antônio, Lucas, aqui tem Antônio Lima. Isadora, mas eu não consigo ver o Doutor Antônio. Ele entrou na sala, acho que está com dificuldade de acessar o microfone, doutor Antônio? Doutor Antônio, você me escuta? Ele não aparece aqui para mim, gente. Boa noite. Boa noite. Oi, doutor Antônio. Eu já estava preocupada. Só um instante, que eu acho que estou com um probleminha aqui. Só um instante, viu? Tá bom. Boa noite. Consegue me ouvir? A parte boa, doutor Antônio, agora estou lhe vendo e estou lhe ouvindo bem. Graças a Deus. Estava preocupadíssima. Mas aí foi bom porque eu já fiz sua apresentação, né? E agora eu vou passar a palavra brevemente para o Pedro Lucas, para que ele possa fazer as recomendações, e depois, em seguida, ele já vai passar a palavra para o senhor, porque eu já fiz sua apresentação, tá? Eu queria muito lhe agradecer os seus grandes esforços para estar aqui nessa noite, não é? Mas eu sei que do seu compromisso, por isso que eu disse para o pessoal que eu estava preocupado que você ainda não tinha entrado, porque eu sei que jamais você falha um compromisso com o sistema de garantia, né? Então, seja muito bem-vindo e muito obrigada, tá? Pedro Lucas. Ok. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, doutor Antônio, Mônica, Isadora, Pedro Lucas, tutor da Econce. E nós vamos brevemente só fazer aqueles comunicados de praxe em relação às regras da sala. Nós pedimos que todos mantenham seus microfones desligados. Lembramos que essa aula ela está sendo gravada e também a frequência será colocada logo depois da fala, né, do doutor Antônio e das colocações dos demais colegas. A gente pede para que a gente possa respeitar aí a fala do doutor Antônio. Quem quiser colocar alguma coisa depois, tem a opção de levantar a mãozinha aí no ícone, e aí levanta que a gente faz aqui a liberação do microfone, pode ser? Então, boa noite, boa aula. E vamos lá aprender sobre avanços e desafios para a erradicação do trabalho infantil no Ceará, com a presença ilustre do doutor Antônio Lima. Ok, boa noite. Muito obrigado, Pedro Lucas. Obrigado, Mônica. Eu peço perdão a vocês, eu tive um problema aqui. Enfim, mas deu certo, vou chegar. Só me orientem aqui com relação ao tempo de fala, por favor. Doutor Antônio, o senhor tem entre meia hora e 40 minutos para fazer sua fala, tá certo? Depois a gente abre mais alguns minutos para que as pessoas possam vir fazer perguntas, qualquer dúvida que as pessoas tenham, tá bom? Fique à vontade. Tá ótimo, então. Muito obrigado. Então, é o seguinte, então eu vou me organizar aqui para esses 30, 40 minutos de fala e depois a gente abre um momento de diálogo, né? Então, nós, inicialmente, mais uma vez, pedimos desculpas pelo problema que eu tive aqui, mas finalmente resolvido, e dizer da alegria de estarmos aqui. Só me posicione aqui, Mônica e Pedro Lucas, com relação aos participantes. São todos conselheiros tutelares, conselheiro de direito, quem é o público? Conselheiros tutelares de direitos que estão cursando, né, o curso que está sendo ministrado pela Escola de Conselhos do Ceará, através do recurso do Fundo Estadual
dos Direitos da Criança e Adolescente, parceria com o SEDCA, né? E demais parceiros, SPS, NUPS e tal. Ótimo, perfeito. Eu perguntei assim para poder direcionar minha fala exatamente olhando especificamente para o público. Então, conselheiras e conselheiros, boa noite. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje dialogando com vocês, né, depois de um problema que tive aqui, mas que finalmente resolvido, ter essa possibilidade de estar aqui com vocês. A minha missão hoje é dialogar com vocês sobre avanços e desafios para a erradicação do trabalho infantil no Ceará. Vocês conhecem a nossa luta pela prevenção e erradicação do trabalho infantil. Ao longo dos últimos anos, nós temos nos dedicado bastante a essa luta e a essa caminhada aqui até hoje e aquilo que a gente pôde também construir nessa caminhada de conhecimento, de experiências e principalmente de formação de rede, nos deixa hoje nessa possibilidade de verificar que existem sim avanços nessa luta, mas eu tinha dito para a Mônica que eu gosto de falar pouco tempo sobre avanços porque os desafios ainda são muitos. Então, eu gosto de focar muito mais, destinar mais tempo de minha fala aos desafios, não que não tenha tido avanços, mas teve sim, mas é porque os desafios ainda são muitos. E hoje eu estou numa ação muito mais focada na luta contra o trabalho infantil com relação à identificação de crianças e adolescentes que estejam nessa situação. Né? Eu acho que eu talvez já esteja aqui falando assim, mais de desafio, porque nesse ponto a gente não tem avanços, não. Eu diria que seria o grande desafio, ou o primeiro desafio nosso hoje, exatamente identificar as crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho. Para além das estatísticas, né? Nós temos dados estatísticos que apontaram ao longo dos anos uma redução bem significativa do trabalho infantil do estado do Ceará, maior do que a média nacional. Eu lembro que em 2008, quando nós iniciamos aqui o trabalho com a Rede Peteca, eram 293 mil, aí foi reduzindo ao longo dos anos. Em 2015, esse número foi caindo para em torno de 73 mil. Depois veio uma pesquisa em 2019, mostrando que tinha havido um aumento, no caso do Ceará, em torno de para cerca de 82 mil. E esses foram os últimos dados que a gente teve por estado. Nós ainda não tivemos, de lá até aqui, indicadores do trabalho infantil por estado e por município. A gente ainda está aguardando os dados do censo 2020, que foi realizado em 2022, ainda não foi divulgado, e também estamos aguardando dados mais atualizados com relação à PNAD contínua, né, que essa que é realizada anualmente. Então, 2022 foi censo, esse ano a realização é da PNAD, mas ainda não temos esses dados para a gente saber assim, como está o estado do Ceará. A gente sabe que, em nível de Brasil, houve um aumento em torno de 7%, né, foram divulgados dados do ano passado, que a gente acredita que ainda não apresente a realidade, porque as vulnerabilidades cresceram bastante, de modo que há assim, um risco de termos números ainda mais preocupantes com relação ao trabalho infantil. Mas, se os números que o IBGE apontam, se os números dos quais temos conhecimento representassem de fato a realidade, eu diria que o problema seria menor do que o que de fato ele é. Eu tenho ido muito aos municípios e tenho dialogado muito com os atores da rede. E eu percebo que, em sua grande maioria, os municípios têm tido muita dificuldade
de identificar as crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho. E aí eu fico preocupado com isso, porque... tentando aqui ajustar minha câmera, só está inteligente. Eu fico preocupado com isso, porque se a gente não consegue identificar, a gente não consegue atender, né? E esse é o grande problema. Eu tenho ido muito nos municípios que têm 1, 2, 3 ou 4 casos de trabalho infantil sendo acompanhado. Seria muito bom se esse número representasse o total de crianças, né? Aliás, bom é que não tivesse nenhum, né? Mas vamos lá. Se esses números hoje de crianças e adolescentes que estão sendo acompanhadas em situação de trabalho correspondesse à realidade, o mal seria relativamente pequeno, né? Porque, em sua grande maioria, os municípios não têm muitas crianças e adolescentes. E eu até faço aqui uma provocação para vocês, né? Quem puder, possa até anotar aí no chat. Quantas crianças e adolescentes têm hoje sendo acompanhadas no seu município? Né? Você tem essa informação? Se tem, veja se essa informação, quanto essa informação representa, né, dentro da estatística de, vamos pegar aqui 82 mil pessoas, que são os últimos dados que o IBGE divulgou com relação ao Ceará, né? Ou talvez 1.900.000 no Brasil, algo em torno de 80 ou mais, né, porque esse dado ainda não foi detalhado no Ceará, mas algo em torno de 80 mil no Ceará. Quantos tem no seu município? Né? Você sabe, esse número, você acha que esse número corresponde à realidade? E se não corresponde, por que será que não corresponde? Eu vou falar dos municípios, da experiência dos municípios onde eu estive, onde o número de crianças era muito baixo. Eu fui, o ano passado, eu estive em 2 municípios, em 2022 também em outros 2, em anos anteriores também em outros, e todos eles tinham uma realidade muito parecida. Era um número de 2, 3 casos de trabalho infantil sendo acompanhado. Só que, quando eu fui numa escola, conversei com os educadores, aí os educadores começaram a contar o número de crianças e adolescentes que estavam em situação de trabalho muito diferente da realidade que estava no Conselho Tutelar, que estava no CRES, né, que estava no CRAS, muito diferente. E aí eu comecei a provocar os atores dessa rede. Olha, se na escola os educadores têm conhecimento de crianças e adolescentes em situação de trabalho, por que ele não chega ao conhecimento do CRES? Né? Porque todos os casos de trabalho infantil deveriam estar acompanhados pelo CRES. Claro, no município ainda tem CRES, pelo CRAS ou por uma equipe da Secretaria da Assistência Social. E por que ele não chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar? Por que ele não está no CIPIA? Certo? Então, eu comecei a fazer essas provocações para os atores da rede desses municípios, e em um desses municípios, eu comecei a fazer reuniões, né, com esses atores, e um desses municípios, o secretário de Educação resolveu eu fiz uma provocação. Se 82%, 87% das crianças que trabalham estudam, de acordo com o IBGE, então o local mais fácil de você encontrar crianças e adolescentes que trabalham, ainda que não numa situação, num horário em que esteja trabalhando, porque está estudando, é na escola. Aí o secretário resolveu fazer essa pesquisa e, de repente, apareceram vários casos, né, nessa pesquisa. Também temos feito essa pesquisa através de um questionário que aplicamos para os alunos, e para evitar que os alunos eles fiquem com receios, né? Porque a primeira pesquisa que a gente fez com os alunos da Rede Peteca era uma ficha em que o aluno se identificava
E aí eles tinham meio que receio de falar, né, de responder. Depois a gente adotou uma ficha onde ele não se identificava. Aí a rede começou a dizer, mas essa ficha fica complicada, porque a gente tem um número, mas não sabe quem é. Aí depois a gente, tá bom, então a gente adotou um modelo que não era mais uma pesquisa sobre o trabalho infantil, pelo menos aparentemente, mas é uma pesquisa com o objetivo de identificar o trabalho de crianças e adolescentes. E aí a gente passou a adotar o que a gente chama de história de cobertura, né? Que é um procedimento básico de inteligência. Quando você quer uma informação que não está muito acessível, você, né, vai adotar a estratégia de encontrar essa informação de uma forma que não seja, eu diria assim, não seja ostensiva, né? Então, a pesquisa não falava mais sobre trabalho infantil de forma expressa. A pesquisa que nós adotamos atualmente pergunta: o que você realiza no contraturno da escola? Que atividade você faz? Aí bota lá várias opções. Aí a criança marca: eu brinco, eu estudo, eu pratico esporte, eu ajudo minha mãe, eu faço isso. Ela começa a dizer, a gente bota lá um monte de opções. E dentre as opções, naturalmente, aquelas que estão relacionadas ao trabalho. Aí ela vai marcar, eu brinco, eu estudo, eu ajudo em casa, eu trabalho na roça do meu pai, eu trabalho no comércio do meu pai, da minha mãe, da minha família, eu trabalho na pecuária, mas sempre perguntando da família ou não da família, né? Ou de outra pessoa. Certo? Então, como tem várias opções lá, então as crianças hoje já respondem isso. Elas respondem no questionário online. E a partir daí a gente começa a ter muitas informações sobre crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho a partir da resposta por elas. Isso ajuda bastante, porque a partir dessas informações preliminares facilita o trabalho de visita da equipe da assistência social, né? De visitar as famílias, verificar a situação, fazer o acompanhamento, né? Se constatado que está em situação de trabalho, incluir no PAEF. Então, esse trabalho é uma forma de ajudar, né? O trabalho de criança, a identificação de criança e adolescente em situação de trabalho, já que o IBGE diz que 87% dessas crianças estudam, então a gente já busca ali, imagina que nessa forma a gente chega a pelo menos 80% dos casos de crianças e adolescentes que trabalham. Só que assim, nós tínhamos feito esse trabalho, e nós trabalhamos a Rede Peteca no ensino fundamental. E aí a gente precisa avançar para fazer esse trabalho de pesquisa também no ensino médio. Porque a maioria das crianças e adolescentes que trabalham tem idade entre 14 e 18, entre 14 e 18, né? Obviamente, se completou 18, deixa de ser trabalho infantil. Mas entre 14 e 18, chega a ser 75% a 80% dos casos de trabalho infantil. E a gente sabe que ali, a partir dos 15 anos, de um modo geral, as crianças e adolescentes que não estão fora de faixa vão estar já no ensino médio. Portanto, a nossa pesquisa tem alcançado mais crianças e adolescentes ali até 14 ou no máximo 15 anos, em média. Né? Porque a gente precisa agora chegar a fazer essa pesquisa no ensino médio, porque ali é a maioria dos casos. Certo? E com base nos dados dessa pesquisa, a partir daí sim, aí um trabalho para a assistência social, né? A equipe da assistência social, CREAS, a equipe de busca ativa, enfim, a equipe dos profissionais da assistência social que fazem esse trabalho de abordagem, de visita às famílias, verificar se aquelas situações que as crianças disseram que realizam aquelas atividades, se é, de fato, uma situação de trabalho ou foi uma interpretação equivocada da criança quando respondeu lá a pesquisa, né? Certo? Eu vou dar aqui um exemplo. Hoje, um desses municípios me pediu para verificar qual tinha sido os dados, né, a resposta das crianças com relação à situação de trabalho. Esse mês, a gente iniciou essa pesquisa desse ano,
e aí cerca de 50 mil, né, hoje já está 55, 56 mil crianças, já responderam. A gente vai fazer essa pesquisa até o final desse mês. Então, acho que agora no mês de maio, começamos em maio, agora em junho a gente vai seguir na pesquisa e vamos ver depois fazer esse levantamento de como é que está a situação desse ano, né, da resposta desse ano. Mas um dos municípios pediu para ver assim, como é que está a situação da resposta das crianças aqui da minha cidade, né? A coordenadora do Peteca me perguntou. Eu disse, tá bom, eu vou dar uma olhada nos dados preliminares. E aí eu fiz uma pesquisa. Eu vou aqui só falar para vocês o que eu vi assim, como principal tipo de trabalho, né? Por exemplo, eu vou só aqui dar uma olhadinha, só para poder ter esse retorno aqui para vocês. Doutor Antônio, o senhor vai apresentar um vídeo? Não. Pronto, eu só tentando aqui identificar alguns dados para falar com base em situações concretas, só a título ilustrativo. Não vai ser uma apresentação, certo? Só que eu estou fazendo aqui uma pesquisa aqui para ver. Aqui só deixar de ser possível fazer esse dado. Pronto. Sim, vou ter assim, agricultura, né? 15 crianças disseram que realizam atividade da agricultura. Tá? Aí, que é um número que assim, para o Estado, para o Brasil, o que se representaria 50%, mas nesse caso aqui não está dando 50%. Tá? Mas aí a gente começa a fazer, por exemplo, no comércio, né? Como é que é a situação. Então, a partir dessas respostas, isso facilita, porque a visita que a equipe da assistência social vai fazer à família, ao invés, né, de ser uma visita sem muito critério, sem saber onde vai, sem ter dado específico, já vai estar com os dados dessas crianças, né, com endereço, porque ela vai fazer por escola. E a gente recomenda que essa visita ela seja feita principalmente, né, a partir das escolas ou dos territórios onde foram identificados mais casos de situação de trabalho. Certo? Esse é um caminho, assim, a gente vê como um caminho que facilita o trabalho de identificação. Mas existem cerca de 20% de crianças e adolescentes que trabalham, não 20%. No caso aqui, 20% é quando é de adolescentes. Mas quando pega criança e adolescente juntos, existe em torno de 13% a 14% de crianças e adolescentes que trabalham que não estão na escola. Então, nessa pesquisa não vai chegar dessas crianças, certo? E aí, como a gente pode chegar nessas crianças? Eu vou falar para vocês que um exemplo. Aliás, eu estou com 2 municípios fazendo reuniões com a equipe aqui em Fortaleza e o município de Iguatu. Eu estou fazendo reuniões periódicas com a equipe da assistência social, da educação, para identificar crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho, que se tem conhecimento da situação de trabalho, mas as informações são incompletas. Vou dar um exemplo. Eu fiz uma reunião com os atores e fiz uma sondagem. Os casos de trabalho infantil que estão sendo acompanhados são poucos, efetivamente muito baixos, mas eu fiz uma sondagem com os atores para saber, eu sempre faço isso, né, para saber do seu conhecimento quantas crianças e adolescentes trabalham, ainda que não apareça nos seus sistemas, né? E aí eu fiz uma roda de conversa com vários desses atores e a gente foi identificando que vários dos atores, conselheiros tutelares, profissionais do CRAS, do CRES,
e principalmente das escolas, tem conhecimento, relatava sobre situações concretas, inclusive citando o nome, né? O fulano, filho da fulana, irmão do fulano, conhecendo um pouco da história, de casos de trabalho infantil que não estava no radar do CIPA, não estava no radar da RMA, do CRAS ou do CREAS, não estava nenhuma estatística do município. Mas os atores da rede de proteção sabiam desses casos, porque eles sabiam pelo menos do nome da mãe, do nome da pessoa, nome de guerra da pessoa, relatava situações que ele via no dia a dia, mas eu perguntava, mas por que não está, né, não está sendo acompanhado? Aí todo mundo tinha uma justificativa, tipo assim, não, mas eu acho que já foi resolvido. Mas é porque não tinha o nome completo. Mas eu não sabia a escola, eu vi a informação, eu fui lá da família, eu disse assim, mas eu fui na família, a família disse que não estava mais trabalhando, certo? E pronto. Aí ficou por isso mesmo, não entrou na estatística, nem de entrada, nem de saída, certo? Então, um ponto que eu trago para reflexão para vocês é assim, é que toda notícia sobre criança e adolescente que você tenha conhecimento, ou que alguém da rede, algum ator aí da rede, seja conselheiro, seja profissional da assistência, seja profissional da educação, né, mencionando esses 3 atores que estão mais, né, em convívio, mais diário, mais próximo com essa situação de trabalho infantil, se essa informação está incompleta, o que eu observei é que os atores de uma setorial não ia atrás dos atores da outra setorial para complementar as informações. E aí, eu vou dar um exemplo aqui. São 2 exemplos, como eu falei para vocês. Estamos acompanhando um diálogo, né, periódico com a rede de Iguatu, porque chegou aqui um relatório de adolescentes que estavam trabalhando lá em Olarias, né? Estava trabalhando lá depois de crianças e adolescentes que estavam trabalhando na confecção de cadeiras, né? Parece enrolando as cadeiras, material. E aí não se tinha nenhuma ação concreta, porque os adolescentes alguns estavam fora da escola e eles não conseguiam com as famílias, então a gente começou a ver assim, como chegar na ação concreta para tirar esses adolescentes da situação de trabalho. E aí, nessas reuniões, quando eu fiz a provocação sobre outras situações, aí começaram a surgir casos, histórias, né? Assim, as pessoas falam, tem uma criança numa situação tal, que ela está sempre passando lá à noite, vendendo coisas, e aí depois vieram outro, e foram outros casos. Só que tudo assim, coisa assim, eu sei que existe, porque eu vi, eu sei que existe, porque alguém citou o nome ou o apelido dessa criança, eu sei que existe porque alguém falou que existe. Mas ficou só nisso mesmo. Não foi para nenhuma ação para essa criança, né, identificar o nome, família, escola, incluir no PAEP, né, e fazer todo esse acompanhamento educacional, de saúde, enfim, isso não estava acontecendo. Né? Em vários municípios que eu passei, a história é mais ou menos isso. As pessoas sabem de casos, mas esse conhecimento ficou um conhecimento difuso. Sabia de parte do problema, de parte das informações sobre a criança, mas não foi complementado. Então, aqui em Fortaleza, eu pedi para... a gente sempre recebe, e a Mônica, inclusive, já noticiou isso, né? Não só a Mônica, mas várias pessoas, de casos de crianças e adolescentes em situação de trabalho na Praia do Futuro. Né? Várias pessoas vão lá, quando vão à praia, e dizem assim, olha, lá tinha várias crianças vendendo coisas. Aí eu chamei a equipe aqui de Fortaleza, e eles falaram da dificuldade de fazer essa abordagem, da dificuldade de uma equipe para o final de semana, enfim, várias dificuldades. Eu disse, tá bom, eu sei que dificuldade existe, todo canto tem, vamos fazer o seguinte, a gente vai marcar um dia e vocês vão lá e fazem um trabalho. Primeiro faz um trabalho mais de inteligência, né, para identificar os principais pontos onde essas questões estão, né, para depois fazer uma abordagem, mas não fazer uma abordagem de forma extensiva, fazer uma abordagem mais assim, inteligente no sentido de identificar as crianças.
Aí assim foi feito. Em janeiro desse ano foram lá, marcaram, foi feito né, montadas as equipes e encontraram 35 crianças e adolescentes em situação de trabalho. Só que nessas abordagens de rua, ou de praia, ou em grandes eventos, as crianças são ali abordadas e rapidamente elas tentam fugir, né? Rapidamente elas tentam sair daquela situação, naturalmente, e muitas vezes também elas dão informações erradas, mas na maioria das vezes elas dão informações incompletas. E assim foi. Dessas 35 crianças, a maioria estava com informações incompletas, que a equipe do CRES não conseguiu visitar as famílias dessas crianças. Aí eu chamei a Secretaria de Educação para a reunião seguinte, e a secretaria, e assim, olha, o pessoal da SME aqui de Fortaleza, assim, olha, foram encontradas 35 crianças, mas a maioria não tem, as informações estão incompletas. E aí eu queria ver como é que a educação poderia ajudar. A educação, não, tá, vamos olhar aqui. Olharam, identificaram a maioria das crianças que estavam com informações completas. A partir daquela informação incompleta, ele identificou a escola, situação educacional, né? Aí tudo facilitou a partir daí. Aí o CRES começou a conseguir fazer a visita das famílias. Então, o que eu tenho observado nessas experiências é principalmente assim: existem dados incompletos que cada um da Rede de Proteção sabe sobre o trabalho infantil, mas não existe uma estratégia, um diálogo intersetorial e também um trabalho mais de caráter investigativo de buscar as informações que estão faltando numa articulação intersetorial, certo? E eu acho que esse é um ponto que é fundamental, de a gente adotar uma estratégia de como a rede se reunir para dizer o seguinte: olha, eu tenho essa informação, eu tenho esse dado, e ver o que o dado que o outro tem, certo? E começar a construir um caminho da identificação. Não são fáceis. Eu estou falando de situações de criança e adolescente, principalmente, quando elas estão fora da escola, né? E as vulnerabilidades são muitas, as dificuldades de encontrar essa criança são muitas se você não tiver uma articulação intersetorial. Tá? Então, para identificar crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho infantil e estão fora da escola, o esforço é maior, porque as informações que você consegue colher numa abordagem são informações incompletas, às vezes informações equivocadas, né? As crianças, às vezes, já tentam dar alguma informação equivocada, né, com medo de você fazer a visita lá na sua família, né, com medo de, sei lá, de perder um benefício social, né, de um benefício social de renda, essas coisas assim. Então, a gente sabe que não é tão simples conseguir dados completos sobre as situações de crianças e adolescentes quando elas são abordadas fora da escola ou fora da família, né? Ou na praia, no local de trabalho, no evento, né? Que são as situações mais comuns hoje no trabalho de equipes quando estão fazendo abordagem social. Tá? Então, eu vejo que o que precisamos fazer é reunir a equipe, reunir os atores da rede, para tentar verificar quais são essas situações que demandam um esforço coletivo, um esforço intersetorial na identificação. Porque sem conhecer não dá para proteger, né? Se a criança não foi identificada, então não temos como fazer mais nada a partir dali, né? Nós temos um trabalho forte, eu diria que seria um avanço, seria o trabalho de conscientização, né? A gente hoje tem um trabalho forte nas escolas, tem um trabalho forte, né, nos vários segmentos e nas várias setoriais no campo da conscientização. Mas no campo da identificação, esse trabalho ainda é fraco. E eu vejo que a gente ainda tem muito a aprender. Eu mesmo tenho aprendido bastante, né, nesses esforços, nas reuniões periódicas com atores intersetoriais para trabalhar em situações concretas, né? Pegando as situações mais complicadas, mais difíceis, com as informações incompletas, para avançar nesse ponto. E a partir dessa identificação, aí sim,
né, incluir essa criança e adolescente no PAEF, né, que aí o CREAS tem que fazer o acompanhamento dessa família, enquanto a criança e adolescente estiver em situação de trabalho, ela tem que ser acompanhada pelo CREAS, e uma vez que ela sai da situação, eles fazem, né, o CREAS faz aquela contra-referência, faz o encaminhamento para, a partir de então, ser acompanhado pelo CRAS, né, se a criança e adolescente já saiu da situação, certo? Mas o que eu tenho identificado muitas vezes é a falta de um esforço no sentido de fazer com que situações que eu tenha conhecimento verbal, que eu tenha conhecimento visual, né, porque às vezes eu vejo uma criança e adolescente em situação de trabalho e não acontece mais nada além disso, né? E essa experiência que a gente viu desses casos, desses relatos, não foi relato do cidadão, né, do cidadão comum, foi do cidadão rede de proteção, né, ator da rede de proteção, foi de conselheiros, de profissionais da assistência social, de profissionais da educação, que tinha conhecimento, tem conhecimento ainda hoje, né, de muitos casos de crianças e adolescentes que trabalham, mas esses casos não estão no atendimento mesmo, né? Não são identificados, não estão acompanhados, e aí, naturalmente, não acontece nada. Se você não faz nada, nada acontece, né? Se você não toma atitude no sentido seguinte, essa criança e adolescente, eu sei que tem uma criança e adolescente em situação de trabalho, mas eu não tomei nenhum encaminhamento, uma cobrança, uma verificação, eu não chamei a rede, eu não procurei os outros atores, e aí ficou por isso mesmo, certo? Esse é o motivo pelo qual o número de crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho hoje, aliás, não que estão em situação de trabalho, identificadas em situação de trabalho pela rede, é muito baixo, né? Isso acontece em quase todos os municípios, para não dizer todos, eu acredito que todos. Mas vamos dizer o seguinte, pelo menos nos que eu passei, não só aqui no Ceará, mas em outros estados, em outros estados brasileiros, acontece a mesma coisa. O número de crianças e adolescentes que estão sendo acompanhados pelos, né, pela rede de proteção foram identificados bem insignificante, se olhado para a estatística de trabalho infantil que o IBGE constata, né, enfim, a gente sabe que não necessariamente o dado do IBGE, que já são alarmantes, não necessariamente ele representa a totalidade, porque é a pesquisa de amostra, né? Então, assim, há a possibilidade de falhas na amostra, para mais e para menos, é claro, mas há também aquela situação, dependendo da forma como se aborda, de as informações serem mitigadas, né? Elas serem a forma como você aborda ou adota para fazer a pesquisa, pode deixar subestimado esse número, porque muita gente ou não sabe o que é, ou não considera trabalho infantil, em muitos casos que é, ou então fica com receio de dar informação. Então, assim, muitas vezes é assim. Pelo fato de saber que aquela é uma situação errada, pelo fato de saber que aquilo é trabalho infantil, muitas pessoas vão negar o fato. Até atores da rede de proteção costumam fazer isso também, né? Ou então, pelo fato de ter consigo os mitos do trabalho infantil, né, de considerar que aquelas situações de trabalho é menos grave do que outras violações de direito que ocorrem, também costuma fazer vista grossa dessa realidade. Então, em razão disso, se a gente tem dificuldades com os próprios atores da rede de proteção de fazer esse diagnóstico, né, mesmo tendo os casos concretos de trabalho infantil, imagine você como é o cidadão comum, né? Aquele cidadão que acha que o trabalho infantil é normal, que acha que é melhor trabalhar do que roubar, que trabalhou e não morreu, né? Que o trabalho dignifica o homem, né? Quer dizer, essas pessoas, o cidadão comum, o cidadão médio, ainda tem esse pensamento. Então, para essas pessoas é muito mais difícil identificar o trabalho infantil, porque ele acha isso normal, ou porque ele acha que isso é um problema de pequena relevância. Mas, se os próprios atores da rede de proteção também estão tendo essa dificuldade, que de fato estão, então acho que o primeiro ponto, Mônica, que eu trago aqui como desafio vamos reunir os atores da rede de proteção do nosso município e vamos fazer uma abordagem
real, uma abordagem do problema nas dimensões reais, porque, assim, quando a gente fala com as autoridades do município, elas costumam negar a existência do problema, certo? Quando a gente fala com os atores da rede de proteção, nos eventos festivais, se for nos eventos mesmo, as pessoas também costumam negar, porque tem gente que sabe, mas tem medo de dizer e sofrer represália política, né, dentro da instituição. Então, tem muita gente que tem informações que ela só vai prestar se ela estiver num ambiente mais reservado, mais seguro. Onde ela, eu estou falando isso de atores da própria rede, estou falando de educadores, profissionais de assistência, né, de outros profissionais do município que sabem das situações, mas eles têm receio de falar. Ou de falar que a história vai chegar no prefeito, no secretário, e o prefeito e o secretário achar que ele falou porque está sendo oposição, né, que está querendo prejudicar o município, que é uma questão política. Né? Então, tem muita gente que tem esse receio. Por isso que eles precisam, muitas vezes, as pessoas precisam de um ambiente mais tranquilo, mais seguro, para que elas possam falar do que tem conhecimento, do que sabe. E também a gente precisa ter estratégia até de colher essas informações, porque não foram muitas vezes fáceis de eu colher dados sobre essa situação de trabalho infantil, conversando com os atores da rede. Às vezes eu tive que fazer 2, 3, 4 abordagens, tive que adotar procedimentos de inteligência para chegar na informação, né, que estava ali com os atores da rede, mas não era fácil de sair. Né? São várias situações. Então, eu acredito que esse seja um ponto de partida para a gente sair desses dados que são tão que deveriam ser motivo de despreocupação, né, por serem números baixos, mas que é motivo de preocupação por não representar a realidade. Né? E aí eu gostaria mesmo, assim, como fez essa provocação, assim, não sei se alguém colocou no chat, quantas crianças e adolescentes, né, existem acompanhadas em situação de trabalho, que eu acho que esse é o primeiro ponto. Né? O primeiro ponto que nos deve incomodar. Quantas crianças e adolescentes hoje no meu município estão sendo acompanhadas? O que é que isso representa no problema? Será que tem alguma criança ou adolescente no meu município que eu ou os demais atores da minha rede têm conhecimento, de alguma forma, algum conhecimento difuso, alguma informação incompleta, algum dado, mas que não está sendo acompanhado porque não foi complementado as informações, que não foram atrás, ou que acharam que já estava resolvido? Né? Eu passei por vários municípios e identifiquei essa situação, né? E verifiquei a situação de dados, e as pessoas tinham dados, mas achavam que não precisava colocar na estatística, porque já estava resolvido. Mas precisa, né? Porque quando você não coloca na estatística um caso de trabalho infantil que você considera que já está resolvido, o que você está fazendo? Está subestimando a estatística do trabalho infantil do seu município. Né? E isso acontece bastante. Muitos atores da rede têm situações de trabalho infantil, que têm conhecimento, muitas vezes atuaram na situação, mas não estava na estatística, não aparecia. Né? Eu vi muitos casos, não aparecia no CIPIA, né? Não aparecia na RMA, né? E a gente só descobriu isso num trabalho meio de investigação, que a gente chama assim mais de um mapa verbal, né? Porque o mapa escrito não aparecia, não, né? Só no verbal mesmo, na linguagem oral, e também depois de muito esforço, né? Para chegar àquele dado, àquela informação. Certo? Eu acho que esse é um ponto que eu gosto de focar nele, inclusive o tema da campanha de combate ao trabalho infantil deste ano é o trabalho infantil que você não vê, ou que ninguém vê, né? Na verdade, o trabalho infantil que te alimenta, que te diverte, que te sabe, mas que ninguém vê. Esse é o tema da campanha. A invisibilidade, né? Tirar essas crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho infantil dessa invisibilidade. Nós vamos fazer um evento na Repeteca, no dia 11, né, falando sobre isso, o trabalho infantil que ninguém vê, né, como identificar e proteger essas crianças. Eu acho que esse é um ponto que eu considero assim, muito importante. Sem a gente dar esse passo, não conseguiremos dar os demais. Né? Não vamos conseguir proteger uma criança que não conseguimos identificar, certo? Acho que esse é o ponto. E também temos que trabalhar muito as rotinas, né, nas nossas rotinas de trabalho,
fazer com que aqueles dados que eu estou, aquelas crianças e adolescentes que eu estou atuando, que ela apareça na estatística do meu município. Né? Como, ainda que que tenha resolvido, e bom que tenha sido resolvido, mas que ela apareça, porque senão vai parecer que aquele município nunca teve trabalho infantil, que não está tendo. Se eu identifico uma criança e adolescente chegou ao conhecimento da rede, e um ator da rede atuou no caso de criança e adolescente em situação de trabalho infantil, e ela não aparece na estatística, então essa estatística está sendo subestimada. E acontece muito isso. Né? Vocês sabem que acontece muito isso. Eu tenho visto demais isso acontecer, né? E a gente só descobre quando conversa, assim, numa roda de conversa, num momento, assim, em que a gente começa a tentar colher dados de uns e de outros, certo? Então, Mônica, eu sei que o tempo já estourou aqui, né, que aí eu abro aqui o espaço para... Sim, doutor Antônio. Bem interessante, né, esses aspectos que o doutor Antônio traz, né, da subnotificação, né, essa preocupação. E aí ele pediu aqui, doutor Antônio, ninguém respondeu no chat, eu acho que é porque ninguém sabe, né, ao certo, ninguém quer arriscar quantas crianças e adolescentes estão sendo exploradas, né, na sua mão de obra. Dever de casa, Mônica. No seu município, dever de casa, fica como dever de casa. Você já tem o dever de casa. Eu Isso. não sei, eu vou atrás, né? Quando eu não tenho informação, eu vou atrás, dever de casa. A Grace... Se os adolescentes estão sendo acompanhados de trabalho infantil, essa informação ela é fundamental. Né? Verdade. Olha, a Grace... Da formação, mas a sua formação não geração, então não vale. Né? Então, exatamente. A Grace Kelly está dizendo assim, ela é de Redenção, né? No município não há número de trabalho infantil porque há uma naturalização. Infelizmente, muitos dizem que é melhor estar ajudando em casa que na rua, não na rua. Estamos nessa luta, combatendo esse pensamento e mostrando a realidade. É verdade. Assim, eu falava, antes de você entrar, doutor Antônio, eu dizia para as pessoas que é essa questão da cultura, né? Do trabalho infantil, que não quer abandonar de jeito nenhum a cabeça das pessoas, a mente das pessoas, né? Muita gente ainda continua com esse discurso, né? Reproduzindo esse... Desculpa, só um instante. Você se refere, quando você fala assim, muita gente, você está se referindo à sociedade geral ou à rede, os atores da rede? Inclusive os atores da rede, infelizmente. Me preocupa essa parte. Porque quem está na ponta, quem está na atividade, não pode ter esse pensamento. Porque se tiver esse pensamento, a gente já sabe que a ação não vai acontecer. Então, assim, se tem esse pensamento, se ainda tem ator da rede com esse pensamento, a gente precisa... Esse é mais preocupante. E eu tenho outra preocupação, né? Se eu não tenho esse pensamento, mas se hoje eu já tenho uma compreensão do trabalho infantil como um problema que deve ser mesmo enfrentado, o que está faltando? Né? Porque esse ponto que eu trago, ele é um ponto fundamental. Eu não posso ir além se eu não resolver esse problema, né? Certo? Então, por exemplo, eu sempre digo, conselheiros e conselheiros, vejo vocês participando de muitas formações. Onde que estão as ações? Né? A formação tem que terminar em ação, né? Certo? Então, assim, por isso que quando eu falo em dever de casa, que é um dever de casa de verdade, né? É um dever de casa de todos os dias. Eu tenho que saber, se eu sou conselheiro ou conselheira, eu tenho que saber quantas crianças e adolescentes estão em situação de trabalho no meu município. Certo? E saber o que isso representa da realidade. Né? E chamar os atores para dialogar sobre isso. Certo? Porque senão, não vai mudar nada. A realidade vai continuar como está se a gente não tiver esse ponto, assim, essa missão, né? A missão de colher essa informação. Certo? Muito bem colocado, doutor Antônio. Acho que fica o dever de casa aqui para todo mundo, né? Que é exatamente estar, primeiro, repensando essas pessoas que ainda estão na rede, que infelizmente estão para fazer a defesa dos direitos da criança e adolescente, continuam reproduzindo esse discurso, né, essa crença,
né? Está na hora de você repensar se é esse lugar, né? Se você está ocupando bem o lugar do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, porque, de acordo com a resolução 113 do CONANDA de 2006, um dos pontos importantes da integração dos serviços, da política da criança e do adolescente, né, em atenção ao artigo 86 do Estatuto, é exatamente combater as iniquidades. Né? Então, é a militância, em primeiro lugar, né, exatamente para que possa fazer a diferença e fazer o estranhamento dessas questões. Né? Então, isso é da mais alta relevância. Então, assim, eu acho que é importante, né, que vocês levem isso para reflexão nos municípios, principalmente os conselheiros de direito que estão aqui, né? A gente está chegando agora, na próxima semana, a gente vai estar deflagrando todas as ações que já estão sendo preparadas nos municípios para a questão da erradicação do trabalho infantil, né? E trouxe o doutor Antônio hoje aqui exatamente para que a gente pudesse fazer o aprofundamento dessas nossas campanhas, né? Olhando para a fragilidade que nós temos hoje, que faz com que a gente não consiga avançar devidamente, adequadamente, porque a gente está avançando, mas ainda não estamos dando os passos que nós gostaríamos de que tivessem sendo dados, né? E aí que vocês levem isso como reflexão e dever de casa, que o doutor Antônio está passando, né? Que é exatamente mais que reflexão, missão, né? Na verdade, eu queria isso de vocês, gente. Que vocês procurassem lá, não sei vocês, o CREAS, né? Porque se é casa de trabalho infantil, deve estar no CREAS. No município não tem CREAS. Tá bom, se no município tem CREAS, procura o CRAS, ou a equipe da assistência social responsável, né, pela questão do combate ao trabalho infantil, para verificar quantas crianças estão sendo identificadas. Outra coisa, no Conselho Tutelar, quantos casos estão sendo acompanhados? Né, ou chegaram ao conhecimento de vocês, certo? Essa informação, ela é importante, porque, Mônica, tem alguns anos que eu venho batendo muito na tecla da identificação, né, com a ideia de conhecer para proteger, né? Certo? E eu vejo que a maioria dos municípios nunca sabia responder essa pergunta. E eu colocava isso como uma provocação para o próximo. Pois tá bom, no próximo encontro eu quero que vocês tenham essa resposta. Aí começaram a aparecer respostas, 1, 2, 3, números baixos, mas enfim, começaram a aparecer, certo? Mas depois eu fui ver realmente o que está por trás disso, né? Eu sei, são situações que, de fato, precisa ter uma meta, né? Uma meta de vamos destravar essas situações de casos que tem, né, que não estão no radar da estatística do município, por não ter uma rotina de registros, né, por não ter uma certo? Eu lembro que uma das preocupações que um dos municípios apresentou na época, a representante do município, ela estava muito preocupada que os dados do trabalho infantil aparecendo dessa forma ia manchar a imagem do município. Aí eu disse, tá, mas é melhor que manche a imagem do município do que manche a criança, né? Assim, porque se você tem trabalho infantil, e qual é a nossa preocupação? Tem que ser com a criança ou com a imagem do município? Eu por exemplo, não vejo como negativa a imagem do município que tem muitos casos de trabalho infantil identificados, se essa é uma realidade. Eu fico mais preocupado com a imagem do município que aparentemente não tem o problema porque está mascarado, porque não está identificado. Então, para mim, quando o município identifica, traz assim, tem vários casos, eu digo, não, esse município não está com um problema maior do que os outros, não. Ele apenas está com um problema identificado que os outros ainda não fizeram. Né? Então, a mesma coisa, chega o mês de maio, aparecem muitas notícias, né, muitas denúncias de violência sexual. Nos outros meses não acontece? Claro que acontece. Mas no mês de maio tem as palestras que sensibilizam as crianças, né? Que as crianças começam a conhecer um pouco, se encorajam, se empoderam, né? E acabam trazendo as situações. Então, o trabalho infantil é a mesma coisa. Né? Se você fizer um trabalho de efetiva sensibilização das pessoas, estratégias, casos vão aparecer. E nem precisa conscientizar a sociedade em geral, basta começar a conscientizar na rede. Né? Na rede, eu não diria mais não é questão de conscientizar, não, né? É de a gente trabalhar mesmo, provocar como missão, né? De trazer como desafio
desafio a ser, né, a meta mesmo. Né? Assim, a meta é traga um caso de criança e adolescente em situação de trabalho, as informações que você tem sobre esse caso. Né? Não tem dados completos, traz o que você tem. E a partir daí, vamos ver, vamos estudar quem mais pode colher informações sobre esse caso. E vamos chegar nas informações completas e vamos a partir daí. Agora visita, né? Agora visita, agora faz PAEF e tal. Quer dizer, nesses casos aqui, que eu peguei aqui em Fortaleza, e no caso também que estou acompanhando em Iguatu, foi desse jeito, né? Informações muito completas, mas depois vieram mais informações da educação, depois foi o CREAS fazer a visita, e aí você já tem um acompanhamento, né, diferente daquele que você ficou conformado, né, achando que não tinha nada a fazer porque não tinha os dados. Então, se não tem os dados, eu tenho que ir atrás. Né? Eu tenho que ir atrás desses dados, com quem tem. Né? Se eu não sei, eu tenho que procurar quem sabe. É isso que eu acho que tem que ser feito. Tá? Senão a gente não vai... Assim, eu sei que a gente hoje já tem alguns caminhos que ajudam bastante. Mas os mais desafiadores são esses, as crianças que estão fora da escola. Esses são, né, situações mais graves. Verdade. Mas aí vai ter que mesmo assim. Eu vejo muito assim, as pessoas se conformando de achar que não tem o que ser feito porque eu não tenho dados todos. Bom, então vamos tratar aí, tá certo? Tudo bem. É mais desafio mesmo, de missão. Assim, É verdade. A Terezinha está falando aqui sobre a questão de com a pulga atrás de orelha. Se eu preencho RMA e nunca tem nada em relação ao trabalho infantil, isso quer dizer que nunca houve uma denúncia no Conselho Tutelar? Pode dizer até mais do que isso, né? Porque o que a gente vê, Terezinha, é que muitas vezes assim, não há uma conexão entre os casos que estão entre o Conselho Tutelar e o que está lá na RMA do CREAS, por exemplo. Certo? Mas o que a gente vê muitas vezes também é que não se dá muita visibilidade dentro da própria município, na rede, desses casos. Muitas vezes o conselheiro tutelar só ficou sabendo de um caso de trabalho infantil que está lá no CREAS e vice-versa, quando a gente provocou uma reunião assim, juntou todo mundo no mesmo grupo, né, numa sala virtual ou numa sala presencial, certo? Aí sim, aí ficaram sabendo, mas não há uma dinâmica. E isso acontece como regra. Exceção são os casos do que há o esforço coletivo e intersetorial da identificação, certo? Então, os dados da RMA, muitas vezes, é um dado apenas de preenchimento de formulário, mas não tem uma preocupação se aqueles casos que estão na RMA, que trato vai ser dado aquilo, visibilidade estatística, análise, né, de evolução dessas situações. Isso não costuma ser feito. Existe no município uma pessoa que é responsável pela vigilância socioassistencial, né, que alimenta os dados. A pessoa que alimenta esses dados, muitas vezes, é um técnico, né, ou alguém, um profissional ali da assistência social, um técnico de referência, um profissional bem ligado ao secretário da assistência social, mas é meio que assim, os dados e as informações que esse profissional chega ao conhecimento dele através de RMA e outros meios para alimentar o sistema, ele fica ali mesmo. Os outros atores da rede não ficam sabendo desses casos, não, certo? Na maioria das vezes, não. E esse precisa ser dado visibilidade, porque a invisibilidade que a campanha desse ano está chamando a atenção, ela existe não só em relação à sociedade. Não é só a sociedade que torna invisível as crianças e adolescentes em situação de trabalho. A rede também torna nas suas estatísticas. Né? A RMA que não se tem conhecimento, não é compartilhada, né? Os dados da vigilância socioassistencial que não é compartilhado, os dados do CIP que não é compartilhado, né? Que não é trazido ao conhecimento dos demais atores da rede, e fica cada um com a sua informação no seu setor. Né? E, às vezes, nem no próprio setor, os demais atores daquele setor têm conhecimento. Dos outros setores, menos ainda. Certo? Então, isso é preciso ser... a gente sair disso. Né? Assim, e alguém tem que provocar. Eu sugiro
que o primeiro que, né, que for provocado a fazer isso, que toma a iniciativa. E o primeiro aqui, e agora vocês estão sendo esses provocados. Então, que vocês tomem a iniciativa de chamar os atores da rede para uma reunião de trabalho onde o assunto seja esse. Como identificar as crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho, mas que ainda não aparecem nas nossas estatísticas, né, do atendimento. Ainda não foram identificadas, né, e não está no PAEF, por exemplo. Né? Já que é trabalho infantil, tem que estar no PAEF. Por que não está? Está faltando alguma coisa. Então, isso deve ser a nossa inquietação. Né? Como demais atores da rede, é como chegar a essas situações. E o outro ponto que eu acho fundamental é trabalhar com a escola. A escola, que não tem o que fazer, que, não, né, que pelo menos, né, existem muitos educadores que fazem impacto com o trabalho infantil, não é um pacto contra o trabalho infantil, não. Sabe como é o pacto com o trabalho infantil, que muitos educadores fazem, né, e acham que estão fazendo uma coisa boa? É quando a criança está faltando, ela se preocupa. Se a criança não está faltando, ela está tudo bem para ela, porque assim, ela está frequentando a escola, pelo menos está frequentando, está tudo bem. A política do pelo menos, né? Certo? Pelo menos está frequentando a escola. Mas quando ela deixa de frequentar, aí a escola começa a se preocupar. Eu já vi educadores que disseram que fizeram um pacto, o seguinte, olha, vou fazer o seguinte, tudo bem, você está trabalhando? Pode, desde que você não falte a escola. Aí fizeram o pacto, a criança voltou para a escola, a família voltou para a escola, mas aí pronto, aí a escola achou que fez uma coisa boa, porque pelo menos a criança voltou para a escola. É óbvio que se a criança está fora da escola é pior ainda, mas esse pacto com o trabalho infantil, existe muitos ainda fazendo isso e achando que está fazendo uma coisa boa. E eu lembro que em algumas regiões do Brasil havia um entendimento das escolas que deveriam fechar a escola no período da safra, da colheita, da colheita, porque as crianças iam trabalhar com os pais, entre aspas, para não prejudicar as crianças, segundo era a informação, para não prejudicar as crianças, então não tinha aula naquele período da colheita, para as crianças, porque os pais iam levar as crianças para o trabalho. Aí depois da colheita voltava às aulas. Aí eu disse, não, mas por que isso? Não, para não prejudicar as crianças. Por quê? Não, porque se tiver aula, a criança não vai para a aula, vai perder as aulas, no dia da prova ela vai ser prejudicada. Aí eu disse, quer dizer que para não prejudicar as crianças que vão para o trabalho, que vocês não deixaram de prejudicar, continuam, né, no trabalho, vocês vão prejudicar as crianças que não vão para o trabalho porque a escola está fechada? Né? Que raciocínio é esse? Né? Mas ainda tem gente defendendo isso, né? Há 2 anos, 3 anos, eu vi um governador da ala progressista defendendo essa tese. Defendendo que deveria ter a adaptação, né, da realidade, que as escolas não poderiam funcionar nesse período de colheita, porque as crianças estavam com os pais. Né? Então, assim, tem gente que defende do ponto de vista teórico. E tem gente que acha que, eu já conversei com vários educadores que têm esse pensamento de que ele está fazendo uma coisa boa quando ele faz um acordo lá com a família. Não, fez um acordo até com... Eu vi casos que ele disseram o seguinte, não, fizemos um acordo lá com o dono com o serviço. Tá, tudo bem, ele pode trabalhar, mas desde que ele não falte à escola. Né? Porque se ele faltar à escola, não pode. Né? Aí ficou acertado, ele vai num horário trabalhar, no outro horário ele vai para a escola, está tudo certo. Né? E foi o pacto feito com o trabalho infantil, o pacto feito com o empregador. Né? Com o empregador, para dizer o seguinte, não, a gente não vai denunciar você está tudo bem, mas desde que ele não falte à escola. Certo? Existem essas coisas também. Doutor Antônio, a Terezinha levantou a mão aqui. Fala, Terezinha. Tem? Sim, doutor Antônio, eu queria falar no contexto geral, não só no trabalho infantil. Enquanto presidente do CMDCA, a gente às vezes observa que quase não chega denúncia justamente da escola, né? E aí, por isso, o CIPIA, né, fica quase sem informações, e aí a gente vai questionar essa questão. E o que é que a gente tem de retorno? É porque foi resolvido na escola. Mas não teria que ser repassado, porque não é um trabalho em rede,
Sim. Eu sempre me coloco nessa situação. Lá no CRAS, se a assistente social atende um caso, não tem que trabalhar em rede. Quando se trabalha em rede, as coisas funcionam melhor. Pelo menos essa é a minha visão. Então, se acontece uma coisa, chega no conselho tutelar e não é passado para a rede inteira, e ou só a saúde, ou só a educação fica sabendo, às vezes é uma coisa que a gente, enquanto assistência, pode ajudar de alguma coisa, mas não estamos sabendo. Quando a gente vai saber, já aconteceu há bastante tempo. Então, assim, é isso que eu sempre me pego pensando. O CIP precisa ser alimentado, mas para isso ele precisa de informações. E se essas informações não são passadas por conselho, fica difícil. Como é que esses dados, que são tantos dados que são omitidos, na verdade, né? Porque quando para em uma instituição, esses dados ficam perdidos, não vão para o CIP. Terezinha, você é da assistência social, é isso? Terezinha, você é conselheiro ou da assistência social? Mônica? Ela é conselheira, né? É conselheira. Achei que ela era da assistência social. Mas eu não sei Não, qual. eu sou presidente do CMDCA da minha cidade e também coordenadora do CRAS. Pois é, ela é da assistência social, mas está representando a administração do CMDCA, não é isso? Representando a assistência social do CMDCA. Mas você trabalha na ponta pela assistência social, não é isso, Terezinha? Então, Terezinha, então qual é a minha dica para você? Chama lá para uma reunião para debater essa questão os conselheiros, né, tutelares, os profissionais da assistência, os profissionais da educação, para construir um caminho para resolver esse problema. Você tem razão. Se uma situação chegou na sua RMA e não está no conselho tutelar, uma violação de direito, está errado. Tem alguma coisa que está errada nessa história, né? Ou, da mesma forma, se existe um caso de trabalho infantil sendo acompanhado do conselho tutelar, né, chegou ao conhecimento, e não está nas outras setoriais, ninguém está sabendo disso, como é que está? Não há esse diálogo, também está errado. Né? Então, as situações de violências, violações de direitos, ele tem que ter realmente esse trabalho em rede. E aí, uma coisa que eu sempre chamo a atenção no trabalho em rede, é que ele é um trabalho em movimento, não é um trabalho instante, né? Instante. Não é assim, eu fiz a minha parte e mandei para o outro fazer a parte dele. Não. É um trabalho constante de algo, porque os atores da rede precisam se perguntar, e aquele caso que a gente atuou, já está resolvido? Como é que está a situação? Né? Não é porque eu fiz a minha parte que a minha missão acaba, né? Até porque a minha parte só termina quando todo se completa, né? Ou seja, quando a criança e adolescente sai dessa situação da violência, né? Da violação de direitos. Tá? Então, eu acho que é fundamental essa inquietação nossa com relação a esses casos. Se eu sou do Conselho Tutelar, então eu enquanto Conselho Tutelar, chamo o pessoal da assistência e da educação para a gente conversar sobre isso. Se eu sou da assistência social, ou do CMDCA, no caso aqui da colega que falou aqui, que ela é da assistência social, mas nesse momento ela está aqui enquanto conselheira de direito, mas enquanto profissional da sua setorial, ela faz esse trabalho no âmbito da assistência social. Então, é isso. Cada um desses atores tem que tomar a iniciativa para si de chamar os outros atores para conversar sobre isso. Olha, estou vendo que a gente está com uma estatística aqui muito subestimada. Estou vendo que existem informações que estão numa setorial e não estão na outra. A gente precisa resolver isso aqui, tá? E isso aqui, gente, é preciso ser feito muito mais com uma inquietação nossa, tá? Porque, assim, eu sempre digo, se eu não tomar atitude, se eu não fizer o que eu tenho que fazer, as coisas não vão acontecer. E tudo é assim. Hoje eu estou fazendo trabalho, todo dia, aqui, que eu vi que, assim, se eu não fizer, não acontece. Então, eu vou fazer. Dá trabalho? Dá. Eu tenho muito processo, muito procedimento, muita audiência, todos os dias.
Mas se eu não fizer, eu sei que não vai acontecer. Ninguém sabe? Então eu tenho que chamar para mim a responsabilidade da iniciativa quando ninguém tomou. Se tem alguém tomando iniciativa, ótimo. Mas se ninguém tomou iniciativa no meu município, que seja eu. Seja eu da educação, que seja eu da assistência social, que seja eu do conselho. Eu tenho que tomar essa iniciativa. E eu comecei a ver aqui que assim, no Brasil, aqui no Ceará, nós temos algo em torno de 100 mil, algo em torno de 100 mil trabalhadores terceirizados. Certo? Isso essas empresas juntas, elas teriam que contratar 5 mil aprendizes. Estou colocando aqui a estimativa, mas digamos que é 2 mil. Eu acho que é acima de 2 mil. 2 mil aprendizes. Só que ela não tem esse aprendiz. Porque ela nem tem onde colocar esse aprendiz. Certo? O que foi feito para tentar resolver esse problema? Ele disse assim, não, ela não tem onde colocar aprendiz, então ela pode fazer, essa empresa pode firmar um termo de cooperação com um ente público e uma entidade formadora para que o aprendiz faça a parte prática no ente público, ou então com a entidade da sociedade civil. Tá? Isso existe desde 2016, o decreto. Em 2017 veio a portaria, regulamentando. E até hoje não acontece. Por quê? Porque muitos nem têm conhecimento dessas normas, não têm conhecimento, outros têm conhecimento, mas não sabem o que fazer. As empresas dizem, olha, não tem orçamento, porque na licitação essa verba não foi considerada pela administração, e isso é fato. Eu não tenho onde colocar aprendiz, o ente público diz que não tem essa obrigação, porque o meu contrato é de outra coisa, tem a ver com isso com o aprendiz. E cada um tem razão nas suas falas, naquelas suas explicações, só que no todo não tem razão. Por quê? Porque o problema continua. Né? A lei do aprendiz, a cota de aprendiz continua não sendo cumprida. Então, estou fazendo aqui várias reuniões. Gente, é trabalhoso isso, mas tem que fazer. Se eu não fizer, não vai rolar, não vai acontecer nada. Sabe? Vai continuar os anos passando, não vai mudar. Agora, depois de várias reuniões, a gente está conseguindo. Hoje, essa semana eu tive já reuniões com Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento, sabe, municipal, estadual, e a gente já está fechando aqui um acordo de cooperação para que essas empresas mandem os aprendizes para esses órgãos. Agora, quantas reuniões eu tive que fazer e ainda vou ter que fazer, sabe? Eu já fiz mais de 500 audiências esse ano. Mais de 500 audiências esse ano, para tratar dessas coisinhas, tá? Mas vou ter que fazer mais de 1.000 ainda. Né? Por quê? Porque são muitas empresas, são muitos órgãos, certo? Então, a gente vai fazer aqui uma audiência pública no dia 12 de junho, para colocar isso, né, que o cumprimento da cota é uma política pública para combate ao trabalho infantil, porque quase 80% dos trabalhadores infantis têm acima de 14 anos e a partir de 14 anos pode ser aprendiz, só que eles estão lá trabalhando sem ser aprendiz. Certo? Aí tem muita gente que pode fazer alguma coisa. Né? Tem a escola que pode identificar esse aluno que está ali frequentando a aula, mas sabe que ele trabalha, que ele é vendedor, que ele é entregador, que ele trabalha ali no comércio. Né? Sabe? A escola sabe. Né? Sabe disso. Mas acha que não tem mais nada para fazer, não tem nada para fazer, não sabe, porque precisa ajudar no centro da família e tal. Então, a gente está chamando essa galera toda para dizer o seguinte, olha, escola, você pode identificar entidade, você faz informação, órgão público, você recebe, empresa, você tem que cumprir a sua lei, eu sei que você tem dificuldades por conta do orçamento, mas tem que resolver, já veio uma mudança na lei de licitações para tentar superar essa dificuldade, ainda não está resolvido por total, mas a lei já abre o caminho, sabe? Então, tem muita coisa que depende de esforço coletivo. Agora, esforço coletivo não sai do nada, sabe? Alguém tem que começar. E você precisa ser essa pessoa que vai começar a articular, a mobilizar, a chamar, sabe? Conselheiro tutelar tem esse poder de articulação, né? Sabe? Não pode ficar esperando que a denúncia chegue. A denúncia não vai chegar. Não pode esperar, né? Achar que só uma notificação, né? Feita uma requisição, feita vai resolver o problema. O papel é necessário, mas o papel não resolve. O que resolve são pessoas. Tá? Então, você tem que chamar as pessoas para conversar, para se comprometer. Tá? Então, eu acho que é isso o papel nosso, é de fazer
essa provocação, de fazer essa cobrança, de chamar, de trazer para si a responsabilidade, de chamar os demais à responsabilidade de forma intersetorial. Tá certo? Então, eu trago isso aí como né? Eu sei que já estourou aqui muito horário, né? Mas, enfim. Mais uma vez, pedindo desculpa a vocês pelo problema que eu tive e gerou o atraso na chegada. Não, doutor Antônio, mas está dando certo, né? Mas é isso mesmo. Eu acho que o senhor foi bem cirúrgico. O pessoal está gostando muito aqui da sua fala. Eu acho que é uma fala que empodera a gente, né? Que movimenta, mobiliza a gente para que a gente não desanime, né? E o doutor Antônio falando em 500 audiências, eu olhando aqui para o Andrei, dizendo, Andrei, olha, escuta esse número. Que coisa! Que eu quero aproveitar nesse momento, como militante, como pessoa que também atua lado a lado com você, Antônio, com outras pessoas que fazem essa interface, né, fazendo esse enfrentamento, quero te agradecer do fundo do coração por toda a dedicação. Então, eu tenho certeza que hoje o trabalho infantil, ele, sem o doutor Antônio, ele estaria bem mais perverso, a chaga estaria bem maior, sabe? Então, muito obrigada por essa dedicação, que não tem nada a ver com o funcionário público, doutor Antônio, tem a ver com o militante Antônio Lima, entendeu? Então, muito obrigada, que Deus te dê muita saúde para que você continue essa sua luta incansável, né? Um lutador intransigente e que me ensinou uma coisa que eu acho que eu vou levar para o resto da minha vida, que é, uma vez a gente teve numa audiência pública e um prefeito foi fazer a fala de abertura da conferência, e aí a fala dele foi exatamente defendendo o trabalho infantil. Eu fiquei mordida e eu queria partir para cima do homem e dizer um monte de coisa na minha fala. Aí, doutor Antônio, não é assim, a gente vai conquistando as pessoas, a gente toma um lado de cá, a gente agrega, e eu acho aquilo fantástico. Depois fiquei pensando, puxa vida, é verdade, senão a gente fica falando para nós mesmos e não conquista outras pessoas para virem para o nosso lado, compreenderem de outra forma. Então, foi fantástico. Parabéns, doutor Antônio, por toda a sua luta. Muito obrigada por ter vindo essa noite, ter se dedicado aqui aos nossos estudantes da Escola de Conselho. Vamos fazer o dever de casa, né, gente? Aí eu deixei as perguntinhas no chat, por favor. Isso é fato, né? A gente vai estar discutindo isso lá no fórum, vai estar levando isso adiante, porque Escola de Conselho também é prática, tá bom? Então, doutor Antônio, muito obrigada, tá? Em nome do professor Horácio, em nome da Andréa Luz, que são os coordenadores da Escola de Conselhos, que hoje não puderam estar aqui com a gente, né? Porque eles já têm outra atribuição, mas a Andréa Luz, doutora Andréa Luz, ela acompanhou o máximo que ela pôde, né, mesmo à distância, mas acompanhando, sabendo como que está o andamento dos trabalhos. Muito obrigada e um abraço. Boa noite a todo mundo que esteve com a gente até agora, tá, gente? Um abraço. Mônica, eu não sei se é por conta da plataforma, só está aparecendo para mim aqui eu e você, porque os outros estão com a câmera desligada ou é porque eu não estou sabendo? É porque os outros desligaram as câmeras, mas quem quiser ligar suas câmeras agora, o doutor Antônio gosta de ver as pessoas. Vamos fazer um registro aqui de encerramento desse momento, com print de todo mundo que puder ligar as câmeras. Sim. Quem puder abrir suas câmeras aí, por favor, abra. Quem tiver sem camisa, quem tiver sem camisa, bota assim o rosto bem perto, né, doutor Antônio? Então, só estou vendo, acho que só nós três mesmo aqui, viu? Acho que é isso, né? Para ti só aparece nós três. Apareceu mais uma imagem aqui. Pronto, olha, o pessoal tá aqui já. Terezinha. E mais, estava o último conselheiro aqui com a câmera dele. Olha aí, o negócio a Grace Kelly. Que tela totalmente sem ninguém. Leninha, cadê você, Leninha? Leninha é lá de Crato. Cadê Leninha? Leninha está aqui. Pronto, acho que já apareceu aqui. Né? Pronto, tem um bocadinho já. Está faltando pessoas, né? Ainda que visualmente, né? Claro, ideal que fosse presencialmente, mas ver o rosto de pessoa é mais legal. É verdade. Tá, vamos lá, estou vendo mais gente. Pronto, eu acho que a gente pode tirar um printzinho aqui, né? Quem tira aí dá para tirar a Isadora. Cadê Pedro Lucas? Para mim aparece mais no horizontal. Não sei se você aparece no vertical, está aparecendo as pessoas aqui. Eu acho que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 pessoas. Tem 40 pessoas agora. Mas ligado, eu acho que todo mundo que liga a câmera aparece ou não? Quando a pessoa liga a câmera, aparece? Aparece, Isadora? Aparece? Então, gente, Pronto, liga as câmeras aí. Para mim está aparecendo ali de mim mais 7 pessoas. Eu, Mônica e mais 5 pessoas com a câmera ligada. Isso, exatamente. Isso. Então tá certo. Vamos lá, então tirar o print com esses que estão com a câmera ligada, tá bom? Pronto, eu tirei o print aqui. Vocês tiverem condições de tirar o print de vocês também, tá bom? Obrigado, gente. Um abraço, gente. Tchau, um abraço. Obrigada.